Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2. E o vídeo de hoje não é trazido a vocês através de nenhuma doação. É um vídeo que eu vi no canal do Fúria e Tradição, cara, o Felipe Chaves. Eu sou um frustrado na vida. E talvez a minha experiência sirva para alguém. Acho difícil, porque nós vivemos em outro tempo. Mesmo na época que eu era jovem, eu já era diferente, né? Mas por que eu sou frustrado na vida? Bem, a minha vida inteira eu passei vontade de mulher. Desde que eu comecei a sentir desejo sexual. Desde a puberdade, eu passo vontade de mulher. Como assim? Eu vejo mulheres bonitas, atraentes, e as desejo muito. Mas como eu fui criado como cristão, testemunha de Jeová, e sempre levei a sério o que eu aprendi, que sexo só no casamento. Então, eu me guardei. Se ainda existe algum jovem cristão que foi como eu, que se casou virgem e que pretende se casar virgem, aprenda uma coisa do que eu vou falar agora. Eu sei que é muito raro hoje, né? Conheço jovens aí com 14, 15 anos que acho que já fizeram mais sexo do que eu a vida inteira. Mas enfim, eu não me arrependo, tá? Caiu um bicho na minha boca. Primeiro eu quero dizer que eu não me arrependo de fazer aquilo que eu sempre achei que era a coisa certa, que é obedecer às ordens de Deus que estão na Bíblia. E lá diz claramente que Deus reprova a imoralidade sexual, ou antigamente a Bíblia falava fornicação, que é ter relações sexuais sem ser com a sua esposa, casado. Bem, não vou dizer que eu fui um marido perfeito, que eu deveria ser. Eu tenho minha parcela de culpa, que eu acho que é grande. Mas durante todo o meu casamento, que durou 27 anos, eu fui fiel. Eu não traí minha esposa. Eu e ela nos casamos virgens. E a grande ilusão que eu tinha, que foi mais uma frustração, é a seguinte: eu achava que quando eu me casasse, eu ia poder me satisfazer plenamente sempre que eu tivesse vontade. Esse foi um grande erro. Quem sabe a vida de casado como é deve estar rindo muito agora da minha cara, né? E agora que eu sei a verdade, a dura realidade do casamento, eu também vejo o quanto eu fui ingênuo, iludido. E foi assim que eu casei. Iludido, com a fantasia de que, já que eu estava fazendo a coisa certa, me casando e deixando para fazer sexo somente depois do casamento, eu teria o êxtase, né? De me satisfazer plenamente com a minha esposa sempre que eu tivesse vontade. Mas a realidade é muito longe disso. Tem um bicho aqui na minha cara. A realidade é tremendamente diferente, né? A esposa não vai estar ali sempre pronta para te servir, para te satisfazer. A esposa é um ser humano, não é uma máquina. Ela tem os problemas dela. E a minha, eu acho que tinha mais do que a média, a maioria. Veio depressão, veio um monte de coisa, veio filho. Outra coisa também, né? Depois que a esposa tem filho, ela não é mais esposa, ela é mãe. O marido ocupa o último lugar da lista de prioridade dela, né? E a gente entende, né? O filho é nosso também. Mas
No fim, o casamento acabou. Eu, muito frustrado. Antes de casar, depois de casar, agora eu continuo servindo a Jeová como testemunho de Jeová. Fiquei um mês fora depois que me separei. Fiquei um mês saindo com prostitutas pra ver como era, né? Porque eu nunca tinha tido outra mulher. Então eu fui expulso da organização, fui desassociado e fiquei um mês só. Saí com várias outras mulheres, tudo prostituta, porque eu não tenho conhecimento, familiaridade com o sistema do mundo, de balada, barzinho, essas coisas, nunca frequentei. Então, se eu fosse num lugar desse, eu não ia pegar ninguém, eu não ia saber, até porque eu sou autista também, eu sou antissocial, então eu não ia conseguir resultado nenhum. Então, por um mês eu paguei mulheres para saber como era tocar em outras mulheres diferentes da minha esposa. E não teve tanta graça porque era uma fase muito complicada de depressão, de luto por causa do fim do casamento. Então nem deu muito certo. Na verdade eu brochei a maioria das vezes. E o urologista disse que isso é perfeitamente normal na minha situação. Bom, enfim. Logo eu deixei essa vida para lá, voltei para a organização, estou de volta na organização. Fiquei apenas 6 meses fora. Abandonei essa vida que eu fiquei um mês aí aprontando. Não tem graça porque não tem envolvimento emocional, não é uma coisa real, né? É só física, carnal. Era só para experimentar mesmo, porque eu nunca tinha tocado outra mulher. E eu continuo sozinho, achando que eu não sirvo para ser marido, porque eu não fui o marido que a minha esposa esperava, eu não fui aquele cara atencioso, carinhoso, maravilhoso, que faz de tudo para a esposa. Então, eu tenho a minha parcela de culpa também. Talvez eu não recebi tanto carinho e sexo como eu queria por isso. Mas enfim, a grande frustração é essa. Eu passei minha vida e continuo passando vontade de mulher. Quando eu vejo mulheres atraentes na rua, aqui no TikTok, no mercado, em qualquer lugar, eu fico babando, passando vontade até hoje. E oro a Jeová para me dar força, para eu continuar fiel a Ele. E aguardo ansiosamente descansar de tudo isso para sempre na morte. Mas enfim, antes de eu dar o meu parecer sobre esse vídeo, todos os créditos aqui ao Felipe Chaves do canal Fúria e Tradição. É um canal que eu recomendo pra caramba, tá? É um conteúdo muito bom, o Felipe Chaves é um cara muito puro, na verdade. E eu recomendo o conteúdo dele, sinceramente, para homens que são cristãos, sabe? Eu não sou religioso, eu, na verdade, não me considero cristão. Mas esse conteúdo aqui, por ele estar mais alinhado à direita alternativa e tal, tem muitos cristãos católicos aqui e tal. E eu, sinceramente, acredito, do fundo do meu coração, que o Fúria e Tradição é um criador de conteúdo muito mais preparado para lidar com o público religioso, com o público cristão, católico e tal. Então eu recomendo o canal dele. E também os avisos, né? Se gostarem do conteúdo, deixem um like, se inscrevam, ativem as notificações e compartilhem o vídeo. Se quiserem promover um vídeo aqui no canal, link na descrição e no comentário fixado. Assim vocês ajudam demais o canal a permanecer de pé e gratuito a todos os homens. E também tem o material de migração com treinamento para sair do Brasil, que eu estou desenvolvendo junto com o Caio, que vai ser lançado no dia 7 de fevereiro. E quem estiver no grupo de WhatsApp linkado aqui na descrição e no comentário fixado vai ter acesso a um desconto de lançamento no primeiro dia até as 23h59 do dia 7 de fevereiro, certo? Agora vamos lá. E cara, parece muito brutal quando você assiste esse vídeo, porque existe uma era do pessimismo e da insatisfação realmente entre os homens atualmente, muito focada nessa coisa da falta de sexo e da falta de mulheres. Mas é até uma coisa que o Felipe Chaves falou no vídeo, e esse vídeo que vocês viram aí eu até tirei do canal dele porque eu não achei a fonte original, então eu só tirei a parte que o Felipe Chaves aparece, né? Eu cortei ali, mas novamente, todos os créditos ao Felipe, que eu vi lá no canal dele.
E o Felipe, ele bem fala que o sofrimento desse homem vem por conta de expectativas erradas. E eu concordo plenamente. Primeiro, esse homem achou que o casamento ia ser sexo de qualidade quando ele quisesse. E olha que tá na Bíblia, né? Veja, ele seguiu a Bíblia, mas ele não recebeu a recompensa da Bíblia. Quem diria? Não tô culpando a Bíblia por conta disso. É que o casamento dele, ele tentou fazer um casamento cristão, mas o casamento dele não foi cristão. Primeiro que teve divórcio, a Bíblia já condena isso. Segundo, que é dito na Bíblia que a mulher não deve negar ao homem, nem o homem deve negar a mulher sexualmente. Então, se ele passou vontade, filho, já não é um casamento cristão. E a gente sabe, se um homem se impor sexualmente à sua mulher, ou seja, demandar sexo incondicional, isso é considerado estupro marital ou algum tipo de violência. Então esse cara pode ser preso tranquilamente. Eu não estou falando nem dele tomar ela à força. Estou falando dele demandar esse tipo de coisa. Ou até mesmo negar a ela a parte dele da barganha do casamento, tá? Tipo, negar provisão, negar proteção, se ela negar a parte dela da barganha do casamento, que é o sexo irrestrito. Então, como eu disse, o casamento bíblico, ele é crime hoje, tá? Não tem para onde correr. E eu acho que a outra ilusão a qual ele caiu, que a maioria dos homens está caindo hoje, é que ele vai ter uma vida sexual vibrante, que ele por algum motivo merece isso ou tem que conquistar isso. É por isso que eu digo, vocês podem achar que esse vídeo é brutal porque o cara ele finaliza de uma forma melancólica, dizendo que ele está esperando o doce abraço da morte. Ele está esperando morrer para não passar mais essa vontade, para não viver de frustração e se juntar a Deus. Então ele tem uma pulsão de morte e talvez até tendências suicidas. E esse cara, meu Deus do céu, ele precisa de ajuda, né? Porque eu já vi papos assim e eu já vi pessoas tirando a própria vida, inclusive pessoas cristãs que sabem muito bem que um dos maiores pecados, um dos pecados imperdoáveis é tirar a própria vida. Só que vocês conhecem a minha perspectiva. Eu sou um homem white pill, eu não sou black pill, eu sou otimista. Por incrível que pareça, eu sou otimista. Quando eu vejo um cara reclamando disso, eu percebo que ele não tem problemas maiores na vida. A reclamação dele é que ele não tá molhando o biscoito. E aí eu vejo que, cara, esse cara tá tranquilo. É um problema pequeno que ele tá aumentando demais. Porque aos homens modernos foi vendida uma cultura metropolitana de Sex and the City, de American Pie, sabe? De sexo casual e uma vida hedonista. Como se fosse algo a ser atingido ou até mesmo como normal, sabe? O Felipe Chaves ele até fala sobre o FOMO, né? O Fear of Missing Out, a sigla em inglês. Que é como as pessoas, elas, principalmente por conta de redes sociais, mídias e a vida metropolitana, elas sentem uma sensação de que elas foram tiradas da festa. Isso é muito comum entre homens aqui da comunidade, principalmente mais ligados à ideologia Black Pill. Essa projeção de perfeição da vida do Shed, que esses caras eles estão em festas o tempo todo, transando uma vez por dia com mulheres diferentes, ou até mais de uma vez por dia, fazendo homenagem a Troar, sabe? Esses homens eles estão na vida deliciosa. E não é bem assim, cara. Não é bem assim. Então tem muito esse FOMO na cabeça dos homens que, sei lá, cresceram assistindo muita TV, muita mídia, estão também influenciados por Instagram e acham que a vida sexual vibrante é um objetivo a ser atingido, ou até mesmo é o normal, é o certo e o saudável. Tem muito cara que acha que é incel mesmo, que está em celibato involuntário, simplesmente porque ele vive trancado em casa, ele prefere viver assim. Não estou julgando esse estilo de vida, eu vivo uma vida bem reclusa também. Já falei a vocês, se eu pudesse, eu nem trabalhava e vivia em casa. Só ia sair e ver gente dar rolê com amigos quando aquele chamado da natureza social humana clamasse dentro de mim, entendeu? Fora isso, eu ia ficar em casa jogando videogame, assistindo filme, série, na moral, e pra mim isso é felicidade pra caralho. É como diz o ditado, né? Toda experiência é individual. Então, tem gente que é feliz tendo uma vida social vibrante, indo pra festas, se drogando, tendo família, tendo filhos. Esse não é o meu caso, tá? Então, não se pode ter essa arrogância fatal de saber o que é melhor para a vida do próximo. O Felipe Chaves ele é muito feliz com a família e os filhos dele. Eu, naquela vida ali, eu não me sentiria satisfeito. Pode ser que eu mude de opinião quando eu ficar mais velho, muitos homens dizem isso, né? Eu não vou dizer dessa água não beberei, quem sabe, mas eu duvido bastante, porque daqui pra frente as coisas só vão piorar. Novamente, eu sou otimista, mas eu também sou realista, né? Eu não sou ingênuo também, eu sou otimista, mas não sou ingênuo. Então tem muitos caras que veem a situação desse nobre homem aí, que eu nem sei o nome dele, na verdade, eu só vi o vídeo e bateu um sininho na minha cabeça e eu falei, porra, eu tenho que falar sobre isso. Mas esse homem, ele não tá tão ruim quanto parece, entendeu? Se a única preocupação dele, se o problema dele é passar vontade,
Cara, se serve de consolo ou pelo menos um chão realista onde ele possa pôr os pés, a maioria dos homens vive assim. Sabe? A grande maioria esmagadora dos homens, 95% dos homens ou talvez mais, vive passando vontade. Ele tava falando, eu vejo essas mulheres no Instagram, no TikTok, nas ruas e eu passo vontade. Porra, meu parceiro, bem-vindo a ser homem, entendeu? Seja o homem casado, solteiro, novo, velho, ele passa vontade. A libido do homem é brutal, é gigantesca. E realmente, a maioria dos homens é esmagadora. Isso podemos até totalizar, tá? Salvo raríssimas exceções de homens que têm vida sexual vibrante, a maioria esmagadora dos homens vive não é num deserto sexual. Porque esse é o normal. Essa ideia de deserto sexual é uma extremização que foi feita através de parâmetros de comparação que foram destruídos na mente dos homens. Então eles realmente acham que o normal é a vida sexual vibrante, o normal é ficar comendo uma mulher diferente por semana. Isso aí o Tinder criou essa impressão, o Instagram criou essa impressão, filmes como American Pie, séries como Sex and the City criaram essa impressão. Essa cultura da sexolatria criou essa impressão. Mas o normal é passar vontade. Agora, o deserto sexual é uma extremização, porque, novamente, nós olhamos os censos e vemos que o Brasil é o segundo país mais promíscuo do mundo. Só perde para aqui para a Austrália, é engraçado. Então os homens eles estão tendo acesso, só que eles queriam ter muito mais acesso do que eles têm, porque eles acham que a vida sexual vibrante é o normal, então tem que ficar esperto com esse parâmetro de comparação. De fato, a promiscuidade no Brasil é muito grande, só que muito disso acontece através da prostituição. O Brasil é um país muito conhecido pela prostituição desde as grandes navegações, desde o descobrimento. O Brasil foi colonizado através da prostituição. Os índios trocavam suas esposas por espelho e pedaço de pano. Isso é o quê? É prostituição. As esposas se entregavam aos portugueses e a outros colonizadores, outras nacionalidades ali, por acesso a benefícios e recursos, proteção, o que seja. O Brasil ele é fundamentalmente prostituído. Fundamentalmente. Até culturalmente. Até politicamente. Essa é a realidade do seu país, tá? Então, o homem, no geral, ele quer algo a mais. É isso que leva o homem a descobrir, a explorar, e até mesmo no ambiente dos relacionamentos eles querem algo que muitas das vezes é ilusório, sabe? Uma interação emocional, também vindo de uma cultura romântica, midiática, onde acredita-se muito nessa coisa de atração genuína, e esse nível de envolvimento emocional mais forte que a mulher tem com o homem, porque isso é um símbolo de quê? De fidelidade, de exclusividade, que é uma coisa que o homem valoriza muito por questões reprodutivas, instintivas padrões. É óbvio, uma mulher que gosta de dar pra você, que ela goza com você e que ela não quer nenhum outro homem além de você, significa que provavelmente ela não vai te meter uma falsidade paternal, que é uma coisa que ao longo da história humana aconteceu pra caralho, era muito comum na natureza e acontece até hoje, tá? Eu não cheguei a ver os dados reais sobre isso, então não tenho certeza, mas supõe-se que 15 a 20% dos filhos do Brasil são fruto de falsidade paternal, ou seja, o que eles acham que é o pai dele, na verdade não é. E eu não estou falando nem de pai desconhecido, tá? Não registrado, eu estou falando de falsidade mesmo. E cara, eu não duvido que até 1/5 dos filhos do Brasil são fruto de falsidade paternal, não duvido. Mas eu também não tenho como provar, né? É aquele meme lá do Dexter. Então, lá vai uma pedrada aqui. O Brasil ele se construiu em cima da prostituição. A colonização do Brasil ocorreu principalmente através da prostituição das nativas com os colonizadores. Principalmente. É só você ver a carta do Pero Vaz de Caminha, cara. A carta do Pero Vaz de Caminha pro rei é muito engraçada, meu irmão. Dava pra ver que o cara tava com sede ali, entendeu? Quando ele via as Índias, porra, dava pra ver que ele tava tentado. Não só a carta do Pero Vaz de Caminha, outras cartas também ali, menos oficiais, que estão no limbo da história, vamos botar assim, elas não são muito elegantes de ler, dá pra ver que os homens, os não oficiais, porque Pero Vaz de Caminha era um oficial da coroa, os homens não oficiais, os navegantes, os viajantes, porra, eles adoravam o Brasil por conta disso, né? Era muita putaria. Então, é foda dizer isso, porque o YouTube pode me capar, mas entendam, a natureza do feminino no Brasil é essa. E os gringos sabem disso. Porra, os gringos veem o Brasil, os caras pensam bunda, futebol, droga, cachaça, Neymar. Eu converso com os caras aqui, pô, os caras só pensam nisso. Eles veem o Brasil como rota de turismo sexual. Aqui na Austrália nem tanto, porque a Austrália é muito longe do Brasil. Então fica muito mais próximo eles irem para países pobres da Ásia,
onde o dólar australiano é até mais valorizado que em relação ao real. Então, meu irmão, eles fazem uma bagunça na Tailândia, tá? Bagunça, tipo de... Caralho, tem vídeo de australiano andando pelado, brigando pelado, todo cheio de droga, saindo de puteiro. É hilário, é hilário. Mas na Europa... Na Europa, principalmente o oeste europeu e os Estados Unidos, eles veem o Brasil principalmente como rota de turismo sexual, porque sabem que elas são fáceis porque são pobres, entendeu? Chupacu de Kiev Pio. Então os homens brasileiros, eles ficam meio que num mato sem cachorro, porque eles sabem da natureza promíscua das suas mulheres. Quando eu digo suas mulheres, eu digo as conterrâneas. Eles sabem que elas se vendem, mas eles querem interação, eles querem amorzinho, eles querem, sabe, romance e vínculo emocional. Meu parceiro, o Brasil foi colonizado através do GPzismo, sabe, através da prostituição. A cultura, a natureza desse país é essa. Então por que os caras, eles estão querendo amar num lugar desse? Por que esses caras estão querendo vínculo emocional num lugar desse? Tu tá procurando chifre em cabeça de cavalo, porra. Tá procurando pelo em ovo. Você não tá no lugar pra isso. Você não tá no lugar pra amar. Não tá no lugar pra vínculo. Porque ainda tem isso, né? A questão do regionalismo. Claro, isso também... O Brasil é um país de proporções continentais. Então ele tem uma variação cultural muito grande. Então vocês têm que adaptar também pra região de vocês. Mas segue-se essa regra muito no Brasil. E eu morava na terra do descobrimento, né? Literalmente, na Bahia, em Porto Seguro. E, cara, a mulher baiana, porra, ela tem muito essa cultura da Índia colonizada, entendeu? Muito, muito. Elas ainda têm isso, dá pra ver assim nelas. É engraçado que, sabe o que a gente fica dizendo da mulher brasileira em especial? Eu não vejo isso tanto na mulher gringa. A australiana não tem isso. Ela não quer que você seja um homem tradicional. Ela não quer que você pague a conta. Ela paga a conta e ela quer que você seja um homem progressista, feminista, mas ela não cobra de você tradicionalismo. Ela é progressista, ela é feminista, ela paga a própria conta e ela não liga. Também tem a questão do poder aquisitivo ser muito maior aqui. Mas eu percebi que no Brasil, por conta do poder aquisitivo ser menor, por ser um país mais pobre, convenhamos, e também por ter essa cultura da colonização, que eu acho que deve ter moldado até a memória genética das pessoas do país, os filhos de imigrantes europeus, colonizadores europeus com as nativas, que foi o que muito aconteceu, tem-se essa ideia de que o homem tem que vir para salvar a mulher, que ele tem que ser o provedor, que ele tem que ser o tradicionalista, e ela vai ser a progressista, ela vai ser a liberaleca em questões morais, né? Ela vai ser a feministona e tudo mais. Então, a mulher baiana tem essa coisa, eu percebi, tá? Que ela tem essa coisa muito mais exacerbada no sentido de seja você tradicional, mas eu vou ser liberal. E ali onde eu vivi era um mato sem cachorro, tá? Um mato sem cachorro nessa condição aí. Eu percebi mais que a mulher carioca e a mulher paulista e tal, ela não tem tanto isso, ou pelo menos não tão forte quanto a baiana. A baiana também é bem libertina, bem promíscua, mas na hora de querer o homem, meu parceiro, tem que ser o tradicionalzão. Parece que elas ainda estão com o imprint genético dos colonizadores europeus que comeram as tataravós delas, entendeu? Porque esses homens eram católicos, né? Portugal era católico. Esses homens eram ricos em relação ao Brasil, eles eram civilizados e tal. Então o Brasil, desde a colonização, ele tem essa coisa de pagar pau pra gringo, entendeu? Porra, pelo amor de Deus, a colonização aconteceu assim. Então, cara, é muito engraçado. Você já viu um gringo? Eu estudei em escola e faculdade que faziam essa coisa de intercâmbio. Então vinham uns gringos, principalmente da Europa, para fazer intercâmbio ali na minha escola e na minha faculdade. E era engraçado, cara, porque era tudo pobre. Europeu que vem para terceiro mundo para fazer intercâmbio, porra, é tudo fodido porque era pobre lá, daí ia pro Brasil, porque a moeda do Brasil é desvalorizada em relação a deles, então eles se tornavam ricos aqui, né? A coisa do niche maxing. É pobre, é incel na sua região, vá para uma região mais pobre. É até uma coisa que os homens de classe média geralmente vão para comunidades, para favelas, para pegar guriazinhas, né? Então esse nicho pode acontecer através de bairro, através de cidade, através de região e até através de país. É engraçado. Os passport bros, né, que fazem isso muito no primeiro mundo, perceberam isso e estão se armando aí. E, cara, às vezes era um cara feio, tá? Era um cara feio, mas era branco, loiro, do olho claro. E é engraçado que a dentição do europeu... O australiano também tem uma dentição horrível, cara. Chega a dar nojo. A dentição do europeu é ruim pra caralho, meu irmão do céu. Parece que eles comem doce o dia todo e não escovam os dentes.
E eles também costumeiramente têm um cheirinho meio forte. A Austrália também tem essa putaria por conta da colonização anglo-saxã, né? É a mesma cultura. Mas a abrição de perna chegava a ser assim brutal, sabe? Brutal, era uma coisa que chegava a dar pena e vergonha. Uma vergonha alheia, você fala, caralho, essas são as mulheres do nosso país? Daí quando eu converso com os gringos aqui e a gente tá zoando, sabe? Um zoando o país do outro e aí eles falam, cala a boca, brasileiro, teu país é rota de turismo sexual. Eu não consigo argumentar, cara. Eu perco o argumento, entendeu? Não que eu fique envergonhado com isso e abaixe a cabeça e fale, você tá certo, eu sou mogado. Mas eu concordo com os caras, eu falo, é isso aí mesmo, tá ligado? Por isso que eu saí de lá. Então eu não entendo muito bem esses homens que, eu não tenho afeto, eu quero uma conexão emocional. Porra, meu irmão, com a mulher brasileira você quer isso? Desculpa, meu parceiro, mas, porra, te venderam uma história errada, entendeu? Eu acho que você não estudou a história do seu país, você não leu os escritores, você não leu Machado de Assis, você não leu José de Alencar, Lima Barreto, porra. Até Carlos Drummond de Andrade dropava umas pio a respeito disso. Porra, Jorge Amado aí. Jorge Amado baiano também, redpilado pra caralho. Gabriela, aquele conto lá de Capitu, como é que é? Aí é de Dom Casmurro, né? Caralho, meu Deus do céu, velho. Vocês não conhecem a história do país de vocês? Mas é aquele ditado, né? O ser humano é limitado pelo seu conhecimento. Então, muitos homens brasileiros, eles não conhecem o resto do mundo. Eles não têm parâmetro de comparação. Então eles acham que o que eles vivem é o normal. Eles não expandem os horizontes deles. E aí a mídia que é exportada do primeiro mundo para o Brasil é sempre a mídia da cultura desses países. E principalmente uma mídia ficcional, né? Romantizada. Então chega aqui toda polida para justamente criar essas emoções, porque essa é a intenção do criador da mídia. É engraçado. E aí o brasileiro médio acaba tendo essa visão enviesada, sabe? Manipulada até mesmo e cria uma fantasia. Não que eu esteja dizendo que, se você for para um outro país, você vai poder amar. Lá você vai encontrar fidelidade, etc, etc. Olha, existem culturas onde a fidelidade e o relacionamento é levado muito mais a sério do que no Brasil. Existem culturas de países que não se construíram em cima da prostituição. Existem culturas onde o pensamento feminino não foi moldado pelo ato de levar vantagem vendendo a si mesma e a mentalidade masculina não foi moldada pelo parâmetro de valor de estar comendo gente sendo mais rabo de saia possível, entendeu? Mas se acostumem, vocês estão no inferno, entendeu? Esse é o país de vocês. Então não faz sentido você ir para o inferno e querer ser um padre, querer agir como um anjo. Como diz o ditado, tá no inferno, cara, abraça o capeta, porra. Claro, isso é uma alegoria, é uma analogia metafórica, pelo amor de Deus. Então tem muitos caras que têm um comportamento assim, sabe? Uma outra analogia seria, o cara vai fazer mergulho e tá usando roupa de skydiving, de paraquedismo. Porra, você tá com a roupa errada, você tá com a estratégia errada. Você está se comportando da forma errada. Você está num ambiente que é próprio para roupa de mergulho, roupa de natação, e você está com roupa de skydiving, roupa de paraquedismo. Seria a mesma coisa que o contrário. Vai pular do avião, porra, vai usar roupa de mergulho? Tomar no cu, cara. Veste um paraquedas, pô. Entendeu? Essa é a metáfora, meu Deus do céu, cara. E, novamente, eu acho isso aqui, esse vídeo bem tranquilo, na verdade. Porque se o problema do cara é não estou comendo gente. Ai, meu peru tá seco, eu tô passando vontade. Puta, que só com uma punheta, cara. Pelo amor de Deus, para de loucura. Você vê, aí eu vejo mulheres no Instagram, no TikTok e passo vontade. Soca logo essa porra dessa punheta e para de viadagem, meu parceiro. Aí eu passo vontade e eu estou esperando o abraço da morte para me livrar dessa dor, dessa vontade. Tomar no cu. Eu não desejo nenhum mal a esse homem, muito pelo contrário, eu desejo que todos os sonhos dele se realizem. Mas, sinceramente, é falta de problema na cabeça, né? Porque no dia que você tiver uma porra de um câncer, Deus te livre disso, Deus te livre disso. Mas no dia que você tiver uma porra de um câncer, você sofrer um acidente, ficar fudido, no dia que você perder tua fonte de renda e passar fome, eu aposto que a última das suas preocupações vai ser fuder. Tomara que nada disso te aconteça nunca. Eu tô sendo só metafórico aqui, mas foi até o que Felipe Chaves falou também, né? O objetivo da vida do homem tem que ser o propósito dele. Eu também já falei isso várias vezes. E a realidade, ela se impõe. Então, quando você sofre um acidente, perde sua fonte de renda e começa a passar dificuldades financeiras, ou quando você pega uma doença sinistra, o seu propósito de sobrevivência se impõe, entendeu? Aí você descobre que porra que são os degraus de Maslow de verdade.
E tu vê, não é nenhum jovenzinho de internet incelino Red Pilson que fica socado no quarto, não. Esse daí é um cara de 45, 50 anos aí, talvez até mais, e tá com essa mesma mentalidade. Já é uma geração X esse cara, entendeu? Então é engraçado, velho. Esse cara tão despirocado. Maluco, porra, tem quase metade da minha idade aí. Tem metade da minha idade, se pá. E tá com essa porra na cabeça, e eu que. É isso que me dá orgulho muitas vezes. Eu vejo homens que estão nessa situação e eu que tenho metade da idade deles e falo, porra, eu tô muito melhor, eu entendi o jogo, minha cabeça se abriu. Realmente a idade biológica é muito diferente da idade mental e emocional, né? Eu me vejo muito mais maduro que um homem desse. Não é nem soberba, não é nem egocentrismo, não é arrogância, sabe? Mas. Cara, é hilário, é engraçado. Esse cara não tanca o Volcel, não tanca porra nenhuma, e é cristão, hein? Mas enfim. Senhores, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço, lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo. Vamos ter respeito pelo Betinho aí nos comentários e até mais.